E agora nós vamos falar sobre um tema muito interessante, porque nós sabemos que o mundo está em constante transformação, com as tecnologias e a inteligência artificial desempenhando um papel cada vez mais central em nossas vidas. Esses avanços, eles trazem consigo não apenas novos desafios, mas também oportunidades únicas, especialmente para a igreja e a evangelização. Hoje temos o privilégio de conversar com Dom Edson Oriolo, bispo de Leopoldina, em Minas Gerais, e autor do livro Inteligência Artificial como ferramenta para a evangelização. E agora nós vamos então bater um papo com Dom Edson e conhecermos um pouco deste livro, um pouco dessa temática que ele traz para a nossa reflexão no dia de hoje. Bom dia, Dom Edson. Bom dia, Padre Jadeilson. Também cumprimento a tantas pessoas que, com muito carinho, estão aí acompanhando esse programa, valorizando a própria família, né? Como uma grande instituição, santuário da vida, um grande presente, dom de Deus, é a família, a gente sempre valorizando a própria família. Que bom, desde já seja bem-vindo no nosso programa aqui na TV Pai Eterno. E eu queria iniciar a nossa conversa perguntando, o que o senhor acredita ser o papel da inteligência artificial na missão evangelizadora da igreja? Quando fala nessa máxima inteligência artificial, nós temos que refletir um pouquinho a respeito da inteligência humana, né? São duas coisas, dois princípios. A inteligência humana é a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de conhecer, de saber, de raciocinar, de decidir e planejar. Nós estamos aqui, o senhor e eu, nós estamos exercendo essa faculdade da inteligência humana, dialogando, conversando. Só que agora fala de uma inteligência artificial. O que significa isso? Uma máquina que vai ter as mesmas capacidades para imitar a inteligência humana. Então, isso, a inteligência humana, significa uma simulação da capacidade humana, a inteligência artificial. Então, o que é a inteligência artificial? É uma máquina capaz de pensar como o ser humano, é uma máquina que age como o ser humano, é uma máquina que pensa racionalmente como o ser humano e é uma máquina também que age racionalmente como o ser humano. São esses princípios. No ano de 2022, houve aí um upgrade em relação à inteligência artificial quando falou na inteligência artificial generativa. O que acontece? A inteligência, ela também, artificial, ela vai produzir textos, vai produzir desenhos, vai produzir códigos e tantas outras coisas. Então, olhando a nossa inteligência, a inteligência humana, com as nossas capacidades que nós temos, pegando uma máquina que simula a inteligência, nós usarmos isso para a evangelização, essa capacidade desta máquina que pensa como ser humano, que age como ser humano, para ajudar a gente a lançar a semente do verbo. A grande missão da nossa igreja é o quê? Anunciar Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra e o seu ministério. Então, a inteligência artificial, ela vai nos ajudar, principalmente a inteligência artificial generativa, a ajudar esta realidade neste mundo em que nós estamos vivendo. Eu estou aqui como pessoa humana, o senhor está aí, nós somos pessoas físicas e nós estamos no mundo comunicando através de um mundo digital. Isso também é inteligência artificial, isso que nós estamos fazendo. Todos nós vivemos. A inteligência artificial não é uma coisa que surgiu. Quem usa o celular, quem usa um indicador, quem dá uma opinião, quem olha o Instagram, tudo isso nós estamos aí vivendo este mundo. É o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos exercendo também a inteligência artificial para a evangelização, para anunciar a boa nova, a mensagem revelada. Então é nesse sentido da gente entender essa situação. Aquela comunicação que existia entre o eu e o tu, agora essa comunicação
nós temos uma máquina, que ajuda nessa comunicação. Isso também é inteligência artificial. A própria TV Pai Eterno, ela vive da inteligência artificial para lançar a semente do verbo, falar a boa nova, a mensagem revelada. É isso que nós estamos usando. Que coisa boa, Dom Edson. E nós estamos aqui com o seu livro, né? Inteligência Artificial como ferramenta de evangelização. Eu queria que o senhor nos falasse o que lhe motivou a escrever um livro sobre a inteligência artificial, esse tema que, para a igreja, é um tema recente, né? Mas como o senhor vê o impacto, né, da inteligência artificial no contexto de evangelização? A Conferência de Aparecida, ela tem uma máxima muito importante. A igreja não pode perder a oportunidade para evangelizar. Então, nós temos que achar de todas as ferramentas para evangelização. Lá no passado, o Pio XII falava lançar a semente do verbo pelo rádio, de repente pela televisão, agora YouTube, é Facebook, é site, tantos mecanismos que nós temos criados. E aí é importante a gente perceber que quem está no centro de tudo isso é o homem, a imagem e semelhança do próprio Deus. Então, simular uma máquina que simula a capacidade humana tem que ter o homem, isso é importante. Tem que termos ética, temos que ter princípios para saber como agir. E esse livro eu coloco vários temas refletindo, são 12 temas, voltados. No primeiro momento, sempre um conceito, né? Eu gosto de trabalhar muito com a questão do conceito. O que é inteligência artificial, como que ela foi evoluindo. Depois eu coloco essa ligação do ser humano, a inteligência humana com a inteligência artificial. Uma outra coisa que eu falo muito a respeito aqui sobre o tribunal da internet. Às vezes a gente coloca um vídeo, coloca um site, coloca uma foto, de repente todo mundo começa a comentar a respeito daquilo. Falo que nós hoje estamos vivendo numa sociedade smart, tudo é smart, né? O telefone é smart, a TV é smart, e nós também, para evangelizar, temos que ser smart, né? Técnicas importantes para anunciar a mensagem revelada. E um diferencial desse livro, diferente de tantos outros livros, que na margem nós podemos encontrar, coloco aqui, hoje todo mundo fala o que é QR Code, nós também devemos entender isso daqui. Então, esse livro a pessoa tem que ler com uma ferramenta de inteligência artificial. Então, não vai conseguir ler esse livro sem o celular junto. Hoje o celular faz parte da nossa vida. A sociedade smart é isso. O celular faz parte da nossa vida. Então, para que você, leitor, possa ler, é bom ter o celular do lado. De repente, você começa a ler e tem um QR Code. Então, vou analisar o que fala nesse QR Code. Uma maneira de interagir. Então, daí a pouco, eu vou encontrar um vídeo, por exemplo, quando falar sobre espiritualidade digital, um olhar além das telas. Então, eu coloco, tem um tema muito importante, mas antes eu poderia olhar aqui, tem um QR Code, eu vou olhar nele, ele vai aparecer um vídeo, vai ter uma explicação a respeito disso. Do lado, nós hoje queremos as coisas muito objetivas, claras, concisas. Nós temos também as ideias bem claras aqui. As ideias sobre esse capítulo, a gente estudar, transformar, talvez memorizar, porque hoje nós perdemos essa capacidade de memorizar, guardar. Por causa da inteligência artificial, ela já resolve tudo para nós. A nossa inteligência, ela está ficando, nosso cérebro ficando pobre por causa da inteligência artificial. Então, esse livro vai ajudar também a desenvolver com a inteligência artificial a nossa capacidade da inteligência humana e ajudando o quê? No processo da evangelização. O que é evangelização? É a ação, a própria palavra fala, olha, ação do evangelho, da boa nova, da mensagem revelada. Então, como que nós vamos usar dessas máquinas que pensam como ser humano, que reflete, agem como ser humano, que pensa racionalmente, que age racionalmente, para lançar
a semente do verbo. Isso que nós estamos fazendo, o senhor e eu aqui comunicando, isso é inteligência artificial. Nós estamos usando de máquinas para transmitir. No passado não existia uma entrevista de uma pessoa longe, tinha que estar perto. E hoje nós vivemos uma vida dupla, tanto o online como o offline. Então nós estamos ligados nessas duas vidas, que é um outro também, uma outra ferramenta da inteligência artificial que nós chamamos o metaverso, que é uma maneira também de evangelizar, anunciar a boa nova, a mensagem revelada. Dom Edson, recentemente o Vaticano publicou aí um documento sobre a inteligência artificial em que diz que a inteligência artificial é uma ferramenta que não substitui a humana. E aí, no seu livro, qual a sua ideia que o senhor traz nessa perspectiva da ética que deve estar presente na evolução aí da inteligência artificial? Uma grande preocupação hoje é nós termos alguém que possa nos orientar a respeito disso. Então, quando se fala, até no livro eu comento um pouquinho a respeito do ser humano. Então, quando se fala no ser humano, a gente entender que nós somos cópia, nós somos imagem e semelhança do próprio Deus. Então, determinados valores, justiça, honestidade, respeito e amor, nós temos que valorizar, porque a máquina, ela pensa, ela age, mas por outro lado, ela não tem determinados princípios. A grande preocupação hoje do magistério, eu faço parte de uma equipe do CELAM, que nós estamos refletindo, vamos lançar aí um documento a respeito disso, da ética também, dentro da própria evangelização no mundo da IA, da inteligência artificial generativa, porque existe, vamos dizer, uma caixa preta, quando eu coloco um prompt, eu quero uma ideia, de repente ela apresenta, nós temos que ter aí uns paradigmas para saber a respeito disso. Determinados valores a gente não se perde, justiça, caridade, respeito, transcendência, isso é importante. O Papa vem falando também, olha, o centro de tudo isso é o homem que é aquele que vai controlar, aquele que vai cuidar, aquele que vai zelar. Não deixar que essas máquinas elas possam manipular a pessoa humana. Por isso que temos que ter princípios e muitas autoridades, a Conferência Europeia está preocupada com isso, os Estados Unidos, o Brasil também tem essa preocupação e a igreja também, e nós vamos usar dessa ferramenta pegando Jesus. Olha, não podemos, a Conferência de Aparecida e Jesus que soube também partir da realidade para lançar a Boa Nova e nós usarmos dessa tecnologia tão bonita para aproveitar, anunciar a Boa Nova, a mensagem revelada. Hoje se fala muito em fake news, falsas notícias, eu não acredito nisso, existe bad news, más notícias, mas o que nós devemos anunciar? Evangelho é good news, a boa mensagem revelada, e quando se fala em good news, tem que ter um homem como a pessoa que vai conduzir, que vai orientar. É o que o programa Família Amor quer mostrar aí, é uma ferramenta de IA, uma ferramenta de inteligência artificial, mostrando, olha, a família é o dom de Deus, a família é o santuário da vida, na família nós adquirimos nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa razão de ser. De repente, quando a gente olha, famílias desestruturadas, conflitos, guerras, tudo. E o que nós vamos fazer com a IA? Nós vamos fazer esse descompasso, aquilo que a igreja prega, aquilo que a igreja anuncia e também a própria realidade, resolver esse descompasso com a própria inteligência artificial. Então, aí fala, o papel da igreja na era da inteligência artificial é anunciar good news. O que o programa Família Amor faz? Anunciar também a família como sendo o santuário de vida. Esse livro pode ajudar a todos nós. É um livro fininho, fácil de compreensão, você ter o celular do lado, acessar o QR Code, vai ver muitas coisas interessantes a respeito disso, vídeos bem claros,
bem explicativos para a gente formar. Hoje, antigamente, quem tinha poder é quem tinha força. Com o passar do tempo, o poder virou a respeito do dinheiro. Depois, com o passar do tempo, quem tem poder é quem tinha força, dinheiro e também conhecimento. E hoje, quem tem poder é quem tem clareza daquilo que fala, daquilo que anuncia, daquilo que prega. Então, é o que nós queremos. O objetivo do livro é isso, mostrar como a IA, ela, entrando o homem, que é cópia de Deus, símile do Criador, pode puxar recursos importantíssimos para ajudar na evangelização, fazendo com que Jesus possa ser compartilhado por tantas pessoas e chegar no coração e na inteligência de tantas pessoas através de uma inteligência que vem da máquina para uma inteligência. E aí a gente percebe que necessitamos do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Quando a gente lê na missa, por Cristo, com Cristo, através, então mostra, o canal é Cristo que é o responsável, mas a gente depois vem o Espírito Santo que vai nos ajudar a gente viver realmente essa realidade deste mundo que nós estamos vivendo, que a IA já faz parte da nossa vida, principalmente a generativa, que produz textos, a que produz imagens, a que produz áudios, a que produzem códigos. Dom Edson, tem um tópico do seu livro que eu achei muito interessante aqui, Espiritualidade Digital, um olhar além das telas. Aqui no nosso programa nós falamos muito sobre família, sobre os desafios. A Vanessa está aqui comigo e, como mãe, sabe do grande desafio hoje que é catequizar, educar os filhos com o uso da tela ou não uso da tela. Eu acredito que é inevitável o não uso da tela, né? E eu acredito que nós, como cristãos católicos, né, como catequistas, nós precisamos instruir as crianças desde pequeno para o bom uso da tela, né? E perceber que a tela é, de fato, um instrumento que potencializa essa evangelização. Eu acredito que o Dom Edson fala é que a inteligência artificial na evangelização, ela potencializa, porque eu tenho uma riqueza de acesso num QR Code, num vídeo, num áudio. Hoje nós podemos refletir a palavra de Deus, né, com tantos sacerdotes do Brasil inteiro, sem conhecermos pessoalmente, mas temos a oportunidade, né, por meio da internet, né, da inteligência artificial, de ter esse acesso. Eu acho que, de fato, a inteligência artificial, né, e seus meios, ela potencializa a evangelização, só que tem uns limites aí, e eu acredito que também há as ponderações a serem feitas, mas eu acredito que nós precisamos utilizar, fazer o bom uso dessas telas para a evangelização das novas gerações, né? Que sabem muito mais do que nós, né, Dom? Sim, sim. Hoje as crianças já nascem com o celular, né? Os ecrãs virtuais, aquilo que brilha, né? Pode ver uma criança de 1 ano, de 2 anos, já sabe mexer no celular, empurra para lá, empurra para cá. Nós, da geração Baby Boomers, nós da geração da tecnologia ainda, hoje eu acredito que a geração dos ecrãs virtuais, nós sempre temos dificuldade a respeito disso. As crianças já nascem. Então, nós também necessitamos de usar desses recursos para uma verdadeira experiência do encontro com o próprio Cristo. Eu prego muito retiro e esse tema brotou dos retiros. Eu, num determinado momento, eu peço para que os padres reúnem por gerações, geração da tecnologia, geração lá do ofício, geração tantas gerações, e depois partilhar a vida de oração. E é interessante que o grupo dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eles sempre falam do texto, da liturgia das horas, e depois a gente vê a geração mais nova, que a geração mais nova fala do seu e-book, fala do seu celular, do aplicativo tal, da Alexa, que pergunta, que responde, que fala, toda essa situação.
Então, a gente usar desse mecanismo para fazer a experiência do encontro com Deus. Então, isso é muito importante também. A gente não pode deixar de lado, mas lembrando que quando se fala em evangelização, nós podemos falar muito bem em inteligência artificial generativa. Mas quando fala em sacramentos, aí é diferente. Daí nós temos que entender que precisa da pessoa, do contato, do estar junto, do refletir, do silêncio. Eu prego retiro e às vezes, antigamente, sempre falava em silêncio no retiro. Vamos fazer silêncio. Hoje não precisa de falar, porque cada um pega o seu smartphone e vai ficar em silêncio num cantinho quietinho. Então, a gente saber como usar desses meios para fazer essa experiência do encontro com o próprio Cristo. Essa espiritualidade é uma pastoral também neste mundo em que nós estamos vivenciando. Então, o livro ele abre perspectivas para a gente pensar melhor a evangelização, esse anunciar a boa nova, a mensagem revelada, porque as coisas estão evoluindo do dia para a noite. A tecnologia, junto com a ciência, que é o saber, a tecnologia é o fazer, vai desenvolvendo, e nós não podemos esquecer que o centro de tudo isso é o homem, imagem e semelhança do próprio Deus. Por mais que evolui, nós nunca podemos deixar de lado a dignidade, o respeito, a sensibilidade e também a própria instituição família, né? Quem que vai resgatar esses valores, a gente voltar. O Papa Bento XVI, ele sempre nos seus discursos, principalmente quando ele esteve pela primeira vez em Valência, no Encontro das Famílias, ele falou a família tradicional. O que é a família tradicional? O pai, a mãe, aqueles valores, o respeito, o pedir a bênção, o estar junto, o olhar no olho, o sentar-se à mesa junto, o pai, a mãe, tudo, e o estar junto na casa. Hoje a casa é um dormitório, hoje a casa é uma pensão, as pessoas só chegam para comer, só chegam para dormir, cada um com o seu, às vezes poupar um pouquinho essas ferramentas de inteligência artificial para esse contato junto com o outro e também do silêncio na hora santa, no buscar a Eucaristia. Tudo isso eu ajudo e colocando outras ferramentas para ajudar a gente na intimidade para com o próprio Deus. Dom Edson, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Família de Amor. Sem sombra de dúvida, é um tema riquíssimo e que merece cada vez mais atenção por parte da Igreja Católica e nós agradecemos pelas suas contribuições. Eu agradeço a oportunidade, que o bom Deus possa abençoar e que essa capacidade de imitar a inteligência humana, essa capacidade similar à nossa inteligência possa ajudar a gente levar as pessoas para junto de Deus e trazer Deus para junto das pessoas e criar aquilo que Paulo VI nos ensinou, né? A civilização do amor, uma sociedade justa, de pessoas justas, pessoas honestas, onde nós possamos dizer como é bom, como é suave vivermos todos juntos como irmãos. Muito obrigado aí e sucesso para todos que têm essa grande preocupação de saber também usar da IA para evangelizar. Muito obrigado, Dom Edson.